Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não acompanha o meu canal, eu sou Miralva Oliveira, do canal Eu Compartilho. E há cerca de um ano, mais ou menos, que eu parei de gravar vídeo. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo para contar para vocês porque eu deixei de gravar vídeo. Há um ano atrás, um ano mais ou menos aqui, hoje é dia 4 de setembro, dia 25 de setembro, eu descobri que eu estava com um tumor na cabeça, um meningioma. E aí, a partir desse dia, minha vida parou um pouco. E aí, na época, eu não tinha muita informação. E aí, eu procurei todos os vídeos no YouTube que falassem sobre o assunto. Sempre via médico, mas eu tinha uma necessidade de ver uma história de alguém que tivesse o mesmo problema que eu estava, para poder eu entender e até amenizar um pouquinho o problema. Eu descobri por acaso. Na realidade, eu não tinha nenhum sintomas neurológico que me levasse a procurar um neuro e fazer esse tipo de exame para detectar. A única coisa que a minha queixa que eu tinha era o problema da sinusite, que eu sempre tive. Problema de sinusite e tinha muitas dores de cabeça. Mas assim, as dores de cabeça não eram uma dor de cabeça muito forte, nunca teve nenhuma que me levasse a um hospital, alguma coisa nesse sentido. Sempre eu tomava algum analgésico, anti-inflamatório e aí amenizava. E aí eu fui no otorrino. E como a minha família tem algumas pessoas que têm problema de enxaqueca, o otorrino me recomendou que eu fizesse uma tomografia da cabeça, uma tomografia cerebral, para poder ver se eu tinha alguma enxaqueca, alguma cefaleia, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fiz. E aí no dia 25 de setembro do ano passado, vai fazer um ano agora, eu fui levar o exame para o meu otorrino. E aí, chegando lá, ele abriu o exame, e aí ele olhou. Era meio que estranho, porque ele olhava o exame, olhava para mim. Acho que ele estava procurando uma maneira para poder chegar ao assunto. E aí eu falei, e aí, doutor Cássio, o que aconteceu? E aí ele fez, sua sinusite a gente vai ter que tratar ela depois, porque você tem uma coisa mais importante agora para ver. Aí eu me assustei muito, e aí ele me comentou que eu estava com meningioma frontal, nessa região aqui, do lado direito, e que já estava um tamanho razoavelmente para operar, e que era bom que eu procurasse logo um neurocirurgião. E aí ele me indicou um colega dele, como eu moro aqui no interior, ele me indicou um colega lá na capital, em Salvador, para mim mostrar os exames e ver. E aí eu fiquei sem chão. Na hora, assim, eu não tinha nem como ir embora só dali da clínica. E aí eu pedi para ele ligar para meu filho foi me pegar. E aí eu vim para casa e nesse mesmo dia eu consegui marcar uma consulta. Isso era dia 25, eu consegui marcar uma consulta para o dia 1º de outubro, na capital, em Salvador. E aí eu fui para fazer essa consulta. Decorrer do vídeo, eu acho que vai ficar um pouco longo o vídeo, mas aí eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte hoje e depois eu vou gravar uma outra parte, para não ficar tão longo. E eu tinha muita necessidade de saber, de ver outras histórias, por que isso aconteceu comigo, eu sempre tive uma saúde tão boa. E aí eu procurei muito na internet, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para poder ajudar a outras pessoas, porque a gente, quando isso não acontece com a gente acha que isso é uma coisa muito difícil, mas não é. No período que eu fiquei no hospital em Salvador, eu percebi a quantidade de casos, e até que aqui mesmo na minha cidade, que é uma cidade bastante pequena, que é menos de 100 mil habitantes, tem vários casos. Essa semana mesmo eu descobri uma conhecida minha que está com problema também e está para operar. Então não é uma coisa muito incomum
como eu achava que era. Mas aí eu tenho necessidade muita de procurar informação, procurar saber casos, via muito relato de médico, assisti muita cirurgia que eu não recomendo a ninguém assistir, porque eu fiquei muito ansiosa, muito apreensiva quando eu assisti essas cirurgias. Então, é uma coisa que eu não recomendo para quem está com problema, é assistir esse tipo de cirurgia. Eu assisti todas que tinha, eu assistia e olhava aquilo me angustiava muito. Às vezes eu acordava de madrugada, não conseguia dormir. Então, assim, a minha sorte foi que, assim, que eu operei muito rápido. Eu descobri no dia 25 de outubro e operei no dia 24, não, descobri no dia 25 de setembro e operei no dia 24 de outubro. Então, eu operei após um mês. Mas eu vou confessar para vocês, esse mês que eu fiquei na espera da cirurgia, parecia que foi um ano, porque eu não me alimentava, eu não dormia, eu era só ansiosa, apreensiva, chorava muito, achava que eu ia morrer, que aquilo tinha acabado. Enfim, foi um drama que eu, assim, do fundo do meu coração, eu não desejo isso para ninguém. Por pior que seja uma pessoa, não merece passar pelo que eu passei, porque foi muito, muito sofrimento. Ansiedade, não por sentir dor, nada nesse sentido, não, mas angústia, o medo, o pânico tomou conta de mim. Ainda nessa pandemia, você pensava logo, como é que você vai para o hospital fazer uma cirurgia com uma pandemia dessa? Mas Deus acima de tudo. Então, assim, e aí eu fui para Salvador para consulta com o médico que ele me indicou, o meu otorrino aqui. Só que esse médico que ele me indicou, um médico muito bom, muito experiente, mas assim, eu não estava com plano de saúde na época, o hospital não estava fazendo pelo SUS, só fazia ou pelo plano, quem tinha plano de saúde, ou particular. E é uma cirurgia bastante cara, na época foi 90 mil a cirurgia, então foi assim, muito difícil para mim fazer essa cirurgia. Mas graças a Deus fiz a cirurgia e correu tudo bem. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, certo? Eu vou fazer a parte 2 dele e espero muito ajudar alguém, porque na época eu precisei muito de histórias, de ver alguma coisa parecida, para você entender alguma coisa e você, como que você se planear, porque eu fiquei sem chão na época que eu descobri o tumor, o meningioma. O que eu tive foi um meningioma cístico frontal, benigno. Então foi muito difícil, mesmo porque você não sabe o que é que vai ser, você não sabe até você retirar, até você fazer uma biópsia. Então esse período foi muito angustiante. Então eu vou gravar esse vídeo, eu vou terminar esse vídeo hoje e próxima semana eu vou postar outra segunda parte do que aconteceu, que é uma história um pouquinho longa, certo? Espero muito, peço desculpa às pessoas que estão inscritas no meu canal por eu ficar tanto tempo sem gravar vídeo, mas realmente não foi por vontade própria minha, certo? Então um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!